Olá, querido internauta, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje faremos uma breve reflexão sobre o tema O Incomparável Jesus. Por favor, acompanhe comigo a leitura do texto de Lucas 9,18, que diz: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Não poucas discussões foram levantadas no decorrer dos anos sobre a pessoa de Jesus. Quem era este homem cujos ensinos as multidões paravam para escutar? Que possuía poder e autoridade para perdoar pecados? Que tinha todo o poder sobre as enfermidades e sobre a morte? Ele é, sem dúvida, incomparável. Por causa dos sinais que realizava, muita gente imaginava Jesus como sendo João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer outro profeta da Bíblia. Em certa ocasião, Jesus perguntou aos seus discípulos em Mateus 16,15: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus sabe perfeitamente o que as multidões pensam a respeito dele. Ele sabe como os filósofos, os ateus, os cientistas e os PhDs desse mundo definem a sua pessoa. Mas ele se interessa muito mais pelo que nós, os seus filhos, pensamos a seu respeito. Diante dessa inusitada pergunta, provavelmente os discípulos ficaram tímidos, gaguejaram e se contorceram, até que um corajoso discípulo, por nome Pedro, respondeu em Mateus 16,16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenda, Jesus não é um mito nem um impostor. Ao contrário do que muitos possam imaginar, ele não é uma farsa, mas o Messias enviado de Deus. Ele é a luz do mundo, anunciada por João no primeiro capítulo de seu Evangelho. Cristo é incomparável não somente pela pessoa que ele é, mas também por aquilo que ele faz. Com base em 2 episódios da vida de Jesus, podemos fazer 2 afirmações importantes. A primeira delas é esta: Jesus é incomparável em seu ato perdoador. O episódio que nos leva a essa certeza está narrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, em que Jesus fala a uma mulher que fora flagrada no ato de adultério: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Após o flagrante, aquela mulher foi levada até Jesus pelos escribas e fariseus. Estes tinham a intenção de condená-la. Era madrugada e Jesus estava a ensinar no templo. Contra provas, não há argumentos. De fato, aquela mulher havia mesmo praticado tal pecado e estava por demais aflita, pois a cada passo que dava, sabia ela que estava seguindo literalmente em direção à morte. A pena para o seu grave erro era a morte por apedrejamento. Ela estava em apuros. Em uma sociedade preconceituosa, hipócrita e sem piedade, aparentemente ninguém se posicionaria em favor de sua vida. Ninguém se importaria se qualquer mal lhe acontecesse. Pode ser que hoje você esteja passando por situações angustiantes nas quais o que mais precisa é de palavras encorajadoras, de conselhos confortantes e da companhia das pessoas que você ama. Porém, o que você tem recebido nada mais são do que acusações, afrontas, escárnios e críticas. O pecado cometido foi suficiente para que aquela mulher ficasse envergonhada, aflita e desesperada. Quanto mais tocavam na ferida, mais estraçalhado se tornava o seu coração. Observe o argumento usado pelos acusadores da mulher no versículo 5 do capítulo 8 de João. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Note que o argumento é forte. Eles queriam confrontar a Cristo utilizando-se da lei. No versículo 7, porém, Jesus responde-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Não há lei que tenha o poder e a autoridade de lançar por terra a palavra de Cristo. Não há ser humano que tenha poder para condenar a quem Jesus perdoou.
Sim, Cristo perdoou a mulher. Ela teve uma nova chance. Jesus dá uma nova chance a você. Ele é incomparável em seu ato perdoador. Muitos podem lhe acusar por causa do seu passado de deslizes, mas não podem jamais impedir a ação perdoadora de Jesus sobre a sua vida. Sobre isso, a palavra de Deus é clara em Isaías 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Portanto, não esqueça de que o perdão de Cristo é uma realidade presente na sua vida. Creia no seu perdão em nome de Jesus. A segunda afirmação que podemos fazer acerca da pessoa de Jesus é esta: Jesus é incomparável em seu ato salvífico. Esta certeza nos é apresentada no contexto de Atos 4,12, que diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro e João haviam sido usados por Deus na cura do coxo de nascença que pedia esmolas na porta do templo chamada Formosa. Este acontecimento causou grande alvoroço entre os líderes judeus, visto que a partir daí Pedro fez uma pregação na qual, com toda ousadia e propriedade, exaltava o Jesus ressurreto. Em Atos capítulo 3, versículos 14 e 15, Pedro confrontou a todos, dizendo: Mas vós negastes o santo e o justo, matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Tal pregação era uma afronta para os líderes judeus, pois tinham a Jesus como um impostor. Contudo, não era ele um impostor ou algo semelhante, pois, de acordo com o versículo 22, dele falou Moisés, dizendo: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Como era de se imaginar, Pedro e João logo se tornaram os principais inimigos dos sacerdotes, que imediatamente os lançaram na prisão. Fazendo isso, eles esperavam que as vozes que anunciavam as boas novas se calassem. Porém, aconteceu o contrário. Além de reafirmar a ressurreição de Jesus, Pedro deixa suficientemente claro que em ninguém mais, além de Cristo, há salvação para a humanidade. Este conceituado apóstolo deixa-nos uma tremenda lição de perseverança. Devemos pregar o Jesus Salvador em todas as circunstâncias da vida. A salvação por meio de Cristo deve ser propagada aos perdidos. Somente Jesus tem poder para salvar. Ele foi o único a morrer para dar vida eterna aos pecadores sem cobrar nada em troca. Ele se dispôs, por amor a esta humanidade caída, a enfrentar o desprezo das pessoas. Ele não hesitou sofrer em favor da nossa felicidade, pois segundo o livro de Isaías 53, 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele não mais está no túmulo, pois ressuscitou dentre os mortos e hoje continua a salvar vidas em todo o mundo. Jesus é incomparável em seu ato salvífico. Se você conhece alguém que não hesita em praticar coisas erradas, olhe-o com misericórdia e esperança, pois Cristo um dia poderá salvá-lo. Ele salva o pecador e nem principados ou potestades o impedirá desse propósito. Satanás não impediu o fariseu Saulo de ser salvo por Jesus no caminho de Damasco, como também não impedirá que você tenha um encontro salvífico com Cristo. Jesus é aquele que salva o judeu, o grego, o fariseu, o saduceu, o rico, o pobre, o graduado e o analfabeto. Todos dependemos da sua salvação. Gostaria de concluir este sermão citando as seguintes palavras do escritor Max Lucado, extraído de seu livro O Salvador Mora ao Lado, na página 18. O prêmio do cristianismo é o próprio Cristo. Não dinheiro de banco, ou um carro na garagem, ou um corpo saudável, ou uma melhor autoimagem.
Estes são frutos que ocupam um segundo ou um terceiro lugar em nossa vida. Todavia, o castelo forte da fé é Cristo. Comunhão com Ele, andar com Ele, pensar nele, explorá-lo. A grandiosa descoberta de que nele você faz parte de algo venerável, eterno, indestrutível e insondável, algo que ninguém é capaz de deter. Cristo é a recompensa do cristianismo. Querido, não tenha dúvida, Cristo verdadeiramente perdoa e salva você. Jesus é o seu maior prêmio. O incomparável Jesus ama você. Que Ele o abençoe. Amém.